Desde junho de 2021, quando resolvi criar este canal, o meu único objetivo era compartilhar informações e conteúdos de interesse da sociedade brasileira. O canal Educação e Cidadania Brasil não é um canal de entretenimento, não é um canal de humor, de pegadinhas ou de coisas engraçadas. É um canal de educação. A educação enquanto ferramenta de difusão de conhecimento. E este conhecimento, ou a falta deste conhecimento, é que nos conduziu ao processo que hoje estamos vivendo no Brasil. Após quase 3 meses no ar, na plataforma YouTube, nosso canal contabilizou 500 acessos somados. Diante de outros canais, isto não é nada. Temos canais na mesma plataforma com milhares de acessos todos os dias. Um canal com este formato não é um canal popular. Mas por que isto é ruim para o Brasil? Porque as pessoas vão se alienando da realidade e vão perdendo o conhecimento para se manter informadas de forma correta sobre o que interessa. Quando me lancei à tarefa, sabia que teria todas essas dificuldades, mas mesmo assim resolvi fazê-lo. Por quê? Porque eu percebi que o Brasil caminha dentro de um período de grande instabilidade, tanto material quanto espiritualmente falando. Do ponto de vista da materialidade, estamos passando por um processo de ataque ao nosso país que começou por volta de 2014, quando a então presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América não podiam mais tolerar que o Partido dos Trabalhadores continuasse à frente do Brasil. Foram 4 eleições seguidas, 2002, 2006, 2010 e 2014, que os liberais perderam no Brasil. Ficou claro que, pela via democrática, estava bem difícil deles retornarem ao poder. O golpe começa com a contestação dos resultados das eleições, com a alegação de que o PT teria usado dinheiro de corrupção para a campanha. Ação esta patrocinada pelos liberais, que foram mais uma vez derrotados, na figura de Aécio Neves, do PSDB. E eles alegaram como se o Caixa 2, em campanha eleitoral, fosse alguma novidade no Brasil, ou pior, tivesse sido inventado pelo PT. O golpe prosseguiu com a deflagração da Operação Lava Jato, que posteriormente iríamos saber que foi orquestrada nos Estados Unidos da América e cooptou membros do Ministério Público Federal do Brasil e do Poder Judiciário brasileiro. Com a operação deflagrada, que tinha uma grande quantidade de informações compartilhadas ilegalmente, fora dos canais competentes e regulados pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre Estados Unidos, Suíça e o Brasil principalmente. O próximo passo foi a articulação com os setores da grande mídia no Brasil, sob o controle de poucas famílias, com os interesses ligados ao capital internacional, dos quais os Estados Unidos da América são os maiores representantes. O resultado disto foi que as instituições brasileiras foram massacradas com tal violência midiática a partir da mobilização da opinião pública por parte dessas grandes redes de informação, acima citadas, que ficou difícil para seus membros agirem de forma democrática e constitucional. O mundo político brasileiro foi assaltado de tal forma que todas as mazelas existentes em nosso sistema político partidário foram expostas de uma maneira avassaladora. A corrupção sistêmica dentro do Brasil republicano, desde o golpe da proclamação da República em 1889, de repente passou a ser vendida como uma invenção do Partido dos Trabalhadores, o PT. A presidenta Dilma Rousseff teve seu mandato cassado por crimes que teria cometido sem fundamentos jurídicos. Foi cassada por um processo político, obviamente legal, porque ele é previsto dentro das normas constitucionais brasileiras, mas foi uma cassação desprovida de crime. Atribuiu-se a Dilma o cometimento de crimes de responsabilidade que não se provou que ela cometeu. Mas teve um mandato cassado e foi arrancada
do Palácio do Planalto em 2016. O próximo passo foi impedir a candidatura de Lula, que, de acordo com todas as pesquisas, venceria as eleições de 2018, ainda no primeiro turno. Mais uma vez, a máquina judicial entrou em ação, junto com as organizações de mídia, e até o Supremo Tribunal Federal foi emparedado. A Suprema Corte Brasileira, em uma votação histórica, cujo placar terminou em 6-5, com os 11 ministros votando, criou um hiato interpretativo da Constituição Federal de 1988 que permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse preso e ficasse preso por 580 dias. E por que eu chamo o episódio de hiato interpretativo? Pois quando a eleição transcorreu sem Lula candidato, a interpretação voltou ao normal e Lula foi solto, poucos meses depois. Ainda lembrando que isso foi condenado por um subcomitê da Organização das Nações Unidas, a ONU, que recomendou que o direito de Lula concorrer fosse preservado. O Brasil passou por um constrangimento internacional por isso. E o pior, meses depois, a farsa jurídica foi desmontada e os processos nos quais Lula foi condenado caíram por terra. E aí, chegamos aos horrores do governo Bolsonaro. Vamos entrar na questão espiritual agora. Deus é justo, e alguns dizem que ele é brasileiro. As eleições presidenciais de 2022 se aproximam. E adivinha quem aparece com os mais altos percentuais de intenção de voto para 2022? Luiz Inácio Lula da Silva, tal qual a fênix ressurgida das cinzas do autoritarismo, da fogueira, da antidemocracia, da corrupção de alguns agentes públicos que imputaram condenações a Lula sem que o devido processo legal fosse respeitado. Note-se, não defendo que Lula não tenha cometido crimes. O que eu defendo é que, se ele os cometeu, o sistema acusatório brasileiro não foi capaz de provar. E quando isso acontece, a Constituição brasileira é muito clara. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como não se provou a culpa de Lula, obviamente, a inocência é a única coisa que resta. Aí, hoje nós temos a retórica do Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula. Isso é mentira. Por que é mentira? Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil desde 2019. Tudo que acontece em relação ao seu mandato compete exclusivamente a Bolsonaro. O Brasil hoje tem um Congresso que trabalha com o Bolsonaro tem a Câmara dos Deputados a seu lado, e se não executa um bom governo, é por uma simples questão de incompetência absoluta para fazê-lo. Os movimentos e as articulações de Bolsonaro são, quase sempre, ilegais ou transitam na margem. Com quase 30 anos de mandato, Bolsonaro, deputado federal por 6 mandatos consecutivos, se não me falha a memória, e ainda tem os mais 2 filhos que também são parlamentares, 3 filhos, aliás, 2 de nível federal e 1 de nível municipal, no Rio de Janeiro, um vereador. Todos eles estão às voltas com escândalos e denúncias sobre suas atuações enquanto agentes públicos. O governo está em franco processo de deterioração, mas o custo disso para o Brasil tem sido altíssimo. Então, amigos e amigas do Brasil, eu sinto que este canal é e continuará a ser útil para a sociedade brasileira. O meu compromisso é informar e informar com correção e qualidade. Busquem os conteúdos do canal e saibam como entender todo esse processo que nós estamos atravessando. A população brasileira, ou seja, nós, precisamos chegar em 2022 sabendo exatamente em quem nós temos que votar
Não pela direita, pela esquerda, não pelo capitalismo, não pelo comunismo, mas pelo bem-estar da sociedade brasileira.